Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um É Saúde. O programa onde você tem a oportunidade de ter e ouvir, conhecer um especialista em diferentes áreas voltadas à saúde. Hoje nós vamos falar sobre ortodontia, uma especialidade da odontologia que estuda o crescimento e desenvolvimento da face, bem como o desenvolvimento das dentições de leite, mista e permanente, os seus desvios de normalidade, prevenindo, interceptando e corrigindo as más oclusões. Para esclarecer todas as dúvidas hoje sobre isso, eu recebo o professor Dr. Ulisses Coelho. Seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa noite. Eu acho que aqui eu nunca falei sobre ortodontia. Então, primeiro eu gostaria que você se apresentasse, Dr. Ulisses, falasse um pouquinho sobre um breve currículo, porque eu sei que o seu currículo é imenso, para que as pessoas conheçam um pouco o Dr. Ulisses. Eu sou Ulisses Coelho, cirurgião dentista, formado pela UEPG em 1983. Fiz meu primeiro curso de pós-graduação na USP de Bauru, onde eu fiz o curso de especialização. Depois, por uma questão que sou professor da UEPG, eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em ortodontia na Faculdade de Odontologia de Araraquara, a Unesp de São Paulo. Ok, esse é um breve currículo, né? Porque eu tive a oportunidade de receber o currículo pelo e-mail, são páginas. Enfim, ninguém melhor do que um especialista para esclarecer as nossas dúvidas. Eu confesso que as perguntas podem ser um pouquinho banais, mas eu acredito que a gente usando essa linguagem mais simples, nós vamos esclarecer a dúvida de várias pessoas, tá? Perfeito. E a primeira delas é assim, em que idade deve ser feita a primeira consulta a um ortodontista? Na realidade, a criança, né, logo após o seu nascimento, ela constantemente é observada pelo odontopediatra. Certo. Esse odontopediatra, ele pode direcionar esse atendimento ortodôntico. Em linhas gerais, uma criança poderá receber uma primeira avaliação ortodôntica a partir dos 5 anos de idade. Ah, mesmo antes de estar, ou com 5 anos já está com os dentinhos definitivos já? Não. Com 5 anos ainda nós estamos com a dentadura de leite, né? Ou seja, os dentes temporários, dentes que nós chamamos de decíduos. Mas nessa idade já Sim, deve fazer. Porque em alguns casos surgem problemas esqueletais e não apenas dentários. E nesta faixa etária nós podemos interceptar os problemas esqueletais. Tá. Eu sei que vai ter vários segmentos diferentes aqui das perguntas, mas a primeira é assim, qual que é a principal origem dos problemas ortodônticos, está certo falar isso? Está certíssimo. Quais são a origem? Por que acontece isso? Em linhas gerais, os problemas ortodônticos são causados por fatores ambientais e por fatores hereditários, né? Os fatores hereditários são aqueles que determinadas alterações oclusais, que nós chamamos de maloclusões, elas realmente são passadas pela característica genética, né? As arcadas dos pais poderão ser as mesmas arcadas dos seus filhos. A probabilidade então, é maior. A probabilidade exatamente, né? Tá. Principalmente para os problemas esqueletais, aqueles que envolvem a deficiência de alguns ossos ou o hiperdesenvolvimento de outros, né? Da face. Bom, então os problemas hereditários, né, eles são realmente os problemas esqueletais. E os ambientais, os fatores ambientais, são os fatores que do dia a dia após o nascimento da criança. Por exemplo, perda de dentes de leite, né? Por exemplo, hábitos bucais, chupeta, mamadeira, dedo, né? Toda a sucção desses elementos que falei podem levar a uma alteração oclusal. E ainda nós teríamos inúmeros fatores, né? Que seria, mas um importante, por exemplo, é a perda dos dentes de leite precocemente. Portanto, os dentes de leite eles têm um papel importante no desenvolvimento final da oclusão. Olha, isso é um alerta, porque muitas vezes a criança tem uma queda brusca, sofre um acidente, perde os dentinhos. Por serem de leite, os pais acham que não tem problema nenhum. Exatamente. E isso pode ocasionar uma exatamente. má mordida. Esse é um grande problema, né?
Toda vez que um dente de leite, vamos chamar nessa linguagem que todo mundo Popular, conhece, isso. popular, né? Toda vez que se perde um dente de leite, vai se perder espaço nas arcadas dentárias. A falta de espaço vai fazer com que os dentes fiquem todos apinhados, que os dentes fiquem tortos, fora de posição, né? Ou seja, vai surgir a maloclusão. E é incrível até a gente falar o dado, né? Mas por volta de 37% das pessoas perdem dentes de leite precocemente. E a gente deixa por isso mesmo, né? Pois é, Acha que não tem pode. problema. Você tem que realmente cuidar dos dentes de leite, né? Então, a odontologia moderna hoje, né? Ela está voltada justamente para a prevenção. Então, nós supervalorizamos a dentadura decídua, os dentes de leite. Os famosos... E é assim que as pessoas devem entender. Tá. Né? A nomenclatura correta dos dentes de leite é? Decíduos. Decíduos. A gente tem que aprender aqui com o Dr. Ulisses também, né? Deixa eu aproveitar um gancho que... Eu posso chamar de você, né? Eu Com tenho toda uma intimidade certeza. porque somos amigos há anos, então... Por que, Ulisses, você falou que a chupeta, o dedo... Eu até acredito que os pais concordam, porque normalmente a criança que chupa o dedo faz essa posição e empurra, né? A arcada. Mas mesmo com tanta tecnologia nas chupetas, elas são prejudiciais ainda? Elas são prejudiciais ainda, né? É o sossego da mamãe, né? Na realidade, assim, nós temos a chupeta ortodôntica, né? Ela, digamos que é menos maléfica do que aquela chupeta de bulbo, aquela redondona, né? É muito mais volumosa. Então, o detalhe importante é o volume da chupeta, né? Tá. Então, a ortodôntica, realmente, ela é menos prejudicial. Entretanto, quando você tem os hábitos concomitantes, por exemplo, a criança chupa a chupeta, mas ela também tem uma respiração bucal. Então, isso soma-se, quer dizer, o prejuízo às arcadas né, vai ser maior. Tá. Aliás, falando de respiração, né, isso é um fator muito importante também dentro da ortodontia. A respiração deve ser predominantemente nasal. Né? E muitas crianças têm uma respiração predominantemente bucal. E isso faz toda uma alteração da musculatura, né? Fazendo uma compressão dos músculos bucinadores e fazendo uma compressão dos dentes e dos ossos, né? O que vai a formar um palato assim profundo, né? O que a gente chama vulgarmente de céu da boca, né? Um céu da boca estreito, quer dizer, vai complicando. Agora você imagina, a criança chupa a chupeta, respira pela boca e ainda tem o fator da língua, né? Porque a língua daí ela vai se acomodar, portanto ela vai se interpor entre os dentes. E isso vai o quê? Refutar mais ainda um aumento da maloclusão. Tá. Eu acho importante, doutor Ulisses, a gente contar aqui para as pessoas de casa que a ortodontia não veio somente como estética, como muitas pessoas erroneamente pensam, mas principalmente falando nesse sentido de saúde. Claro. Quais são os problemas que pode acarretar na vida de uma pessoa que não faz um tratamento ortodôntico, que fica com uma... eu vou falar palavras bem comuns porque eu não sei os termos corretos. Por exemplo, que tem uma mordida errada. Que problema isso pode levar? Então, não há dúvidas, né? Que a estética... É super importante, é claro. importantíssima, né? O sorriso é o cartão de visita das pessoas, né? Então, a gente sabe que as pessoas muitas vezes até valorizam excessivamente a estética, né? A estética dental é importante porque faz parte de um conjunto, né? Da face do indivíduo, da harmonia facial, né? E é importante o sorriso. Mas, do ponto de vista assim, fisiológico, para que servem dentes? Para mastigação. Se a gente for fazer um raciocínio bem lógico, os nossos dentes servem para que nós mastiguemos. Nós precisamos ter uma boa mastigação, porque ela é a primeira fase da digestão. Certo. Significa dizer, então, que os indivíduos que não mastigam corretamente não estão realizando a primeira fase da digestão dos alimentos. Obviamente, essa digestão ela é importante. Por quê? Porque o indivíduo que faz uma boa alimentação, ele vai estar o quê? Melhor nutrido. Verdade. Né? Com mais qualidade de vida. Com mais qualidade de vida, né? É o essencial, né? Bom, além disso, né, do fator da mastigação,
Então, a mastigação adequada é a melhor. Né? Por quê? Porque vai nutrir melhor o indivíduo. Mas, além do mais, nós vamos poder ter outros problemas. Né? Um destes, por exemplo, é a articulação temporomandibular. Né? Todo mundo pode pôr a mão e sentir que nós temos uma articulação. Né? Ela abre e fecha. Ali nós temos um côndilo bilateral. Né? E ele trabalha, né, em sincronia com toda a musculatura. Certo. Quer dizer, a partir do momento que nós temos uma maloclusão, né, nós vamos ter também uma deficiência, né? E toda essa musculatura pode estar em desequilíbrio, e principalmente a articulação temporomandibular. Quer dizer, você pode, então, ter dores orofaciais a partir do momento que você tem uma maloclusão muito severa. Olha, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o professor Dr. Ulisses Coelho e o assunto hoje é ortodontia. Você pode aproveitar o nosso intervalo e enviar sua pergunta para 42 9916 8456. A gente já volta. Estamos retornando e hoje o nosso bate-papo é com o professor Dr. Ulisses Coelho e estamos falando sobre ortodontia. Vamos lá, doutor Ulisses, tem muitas perguntas aqui, tá? Perfeito. Nós falamos sobre correções, de oclusões, etc. Quais os tipos de correções que a gente pode realizar com a ortodontia? Bom, essencialmente nós temos dois tipos de aparelhos. Tá. Os aparelhos removíveis, né, que são móveis, portanto, você pode tirá-los. Né? E existem os aparelhos fixos, eles são colados ou cimentados ao esmalte dentário. Bom, a grande diferença é que um aparelho removível, ele tem uma limitação. Né? Então, os movimentos são de amplitude menor, porque justamente o paciente não usa 24 horas por dia. Ele vai usar só quando quer. Mas são aparelhos importantes. Tá. Né? Eles não são tão eficientes em adultos. Tá? Eles são eficientes em pré-adolescentes. Né? Então, indivíduos que dos seus 8 anos até por volta dos 12 anos. Né? E nós temos dentro desses aparelhos removíveis os aparelhos ortopédicos funcionais, que funcionam muito bem para estimular, por exemplo, o crescimento da mandíbula. Porque em alguns casos, o osso mandibular ele está com deficiência. Né? Então a gente estimula essa reorientação de crescimento. Então a mandíbula se posiciona mais anteriormente devido ao uso desses aparelhos removíveis. E você falou agora, eu me lembrei, e a minha filha, que foi sua paciente, a Vitória, ela usou um aparelho externo, que era ao contrário, né? Ela tinha a arcada da frente, não é isso? Isso, exato. Né? Então, quando nós temos esses problemas, né, nós podemos ter, que a gente chama de uma maloclusão de classe 2, isso já é um detalhe técnico, a população não precisa ficar tão apavorada com isso, né? Mas assim, ou o queixinho está para trás, ou a parte superior está para frente, né? Ou o osso maxila está para frente, ou a mandíbula está para trás. Tá. Então, no caso específico, dá-se o remédio correto. Tá. Né? Então, o aparelho externo é para quem tem a maxila né, para frente. Tá. E os aparelhos ortopédicos funcionais, que são chamados de propulsores, né, mandibulares, eles vão anteriorizar a mandíbula, estimulando, readequando esse crescimento. Tá. Você citou também que são dois tipos, né? E eu lembro que na linguagem popular a gente chamava de fixo e móvel. Exato. O fixo é aquele que fica coladinho e o móvel. Então, os aparelhos, então, os primeiros são os removíveis, né? Que tem a sua indicação precisa, né? E quando bem indicados, eles funcionam. Para o adulto, né, até assim, para o adolescente e adulto, ele não é tão eficiente porque ele é incômodo de usar. Né? E também a movimentação é limitada. Por isso que existem os aparelhos fixos. Porque os aparelhos fixos eles fazem uma movimentação tridimensional, né, movimenta o dente, né, para qualquer posição. Né? E também os aparelhos fixos, né, eles podem também estimular a parte do crescimento. Né? Inibindo o crescimento da parte superior e estimulando o crescimento inferior. Tá? Nós estávamos falando aqui do fixo, até vou pedir para a produção, se puder colocar algumas imagens. Ainda se usa aqueles famosos elásticos? Vejam, os elásticos intermaxilares, né,
eles fazem parte do arsenal ortodôntico, né? Então, para movimentações dentárias, fazem parte da mecânica, né? Na Mas verdade, não é todo caso que precisa. não é todo caso que precisa, mas existe. E quando, né, necessitar, e o seu ortodontista pedir, por favor, use, porque ele é o remédio. Né? Os elásticos intermaxilares são da responsabilidade do paciente e devem ser usados. Eu tenho visto até as crianças usando coloridos. Sim. Né? Que é uma maneira de incentivar também, né? Na verdade, assim, né, nós temos aí são as ligaduras que colocam o arco ortodôntico, né, com os elásticos. Exatamente, que está aparecendo. Então, aí nós temos um arco ortodôntico, né, e aquelas são as ligaduras elásticas, ou elastômeros. Na verdade, hoje, né, a indústria, né, proporciona essa, digamos, um aspecto de felicidade do aparelho, fica né? Bonitinho. Os adolescentes, os pré-adolescentes, eles gostam, né? Eles curtem, eles vão mudar de cor. Tá. Aí nós estamos vendo um dispositivo ortodôntico que são os aparelhos linguais, né? Então esses são aparelhos que estão sendo reintroduzidos na ortodontia. Alguns especialistas fazem essa técnica. Ela é uma técnica difícil, né? Não é uma técnica fácil. É uma técnica que exige bastante conhecimento, né? E também ela tem alguns inconvenientes, como por exemplo, acho que as pessoas podem entender que ela fica por lingual, por dentro, né? Machucar, né? E elas podem machucar a língua um pouquinho, né? Entendi. Embora hoje esses aparelhos, até existem aparelhos customizados. O que é isso? Os aparelhos são feitos exclusivamente para o paciente. Evidentemente, eu preciso até falar isso, esses aparelhos têm um custo mais elevado devido à deficiência técnica e devido à manufaturação deles também. Tá? A gente até tem uma imagem, olha que lindo, você nem percebe que a pessoa está usando. Esses são os aparelhos ortodônticos cerâmicos, né? Então nós temos os monocristalinos, que são bem transparentes realmente, e os policristalinos, que são um pouquinho mais opacos. Né, que imitam um pouquinho até a cor do dente. Né? Então são aparelhos que também, evidentemente, eles são menos notáveis. Né? Para adultos para adultos é excelente. Né? Para pessoas que trabalham em público, né? Para apresentadoras, parece bem né? menos. Para advogados, né? Juízes, gerentes de banco, enfim. Ele fica né? super discreto. Ele fica discreto, né? O aparelho metálico ele tem aquele aspecto do adolescente, né? Embora talvez até um adulto fique até Goste, né? Goste. Sinta-se mais jovem. Sinta-se mais jovem. Né? Deixa eu aproveitar que a gente está falando em adulto, porque eu tenho visto um número enorme de pessoas adultas, maduras, que estão usando aparelhos somente agora. E não usaram quando eram jovens? Existem alguns fatores a considerar. O primeiro fator a considerar é que, muitas vezes, né, esse adulto não teve a oportunidade, né, dos pais poderem fazer o custo, né, custear esse tratamento quando ele era jovem. Né? Certo. As famílias mudam, né? Então, hoje, talvez, com uma situação econômica melhor, né, esse adulto pode fazer um tratamento, né? Aliás, eu acho que até deve fazer mesmo, né? Não, eu também sou super a favor, a gente tem que ser feliz, né? Eu acho que começa realmente com um sorriso. Sorriso, como eu disse anteriormente, é a expressão da felicidade do indivíduo, né? Claro. E a ortodontia proporciona isso, tá? Ela consegue modificar, deixar com que a pessoa fique com uma atratividade no seu sorriso melhor. Claro, eleva a autoestima das pessoas, com certeza, né? E outro fator a considerar também é que durante, por exemplo, o percurso desse jovem, quando jovem, talvez ele não tivesse um problema tão sério. Mas só que a maloclusão, ela também é como uma doença crônica. Ela pode se agravando com o passar do tempo, né? Então podem surgir outros problemas, né? E também esse adulto, ele pode ter tido a perda de um dente, né? E perde-se um dente, perdeu-se um dente, ele infelizmente não fez nada. O que acontece é que os espaços, os dentes se movimentam. Quando você perde um dente, os outros se movimentam. E aí você quer fazer um tratamento restaurador, é preciso que você abra os espaços, por exemplo, para pôr um implante. Né?
muitas vezes é necessário primeiro fazer o tratamento ortodôntico, posicionar todos os dentes corretamente, para daí o implantodontista pôr o dente. Né? Então tem esse fator também, né? Então os dentes trabalham. Se você deixar dentes um continuadamente, vácuo, eles vão trabalhar porque eles perdem o equilíbrio a partir do momento que você perca um dente. Tá. Então todos os dentes eles são, vamos dizer assim, adjacentes um ao outro, né? Entendi. São importantes, eles são um conjunto, né? Se você perde alguém do conjunto, desequilibra. Então um se movimenta para cá, o outro para lá. E aí, quando você pensa em restaurar, muitas vezes o espaço, por exemplo, para colocar um implante, para colocar uma prótese é insuficiente. Entendi. Então você precisa reposicionar os dentes para daí fazer a reabilitação. Falando em perder os dentes, às vezes é necessário remover alguns dentes para colocar aparelho? Sim. Veja, a filosofia ortodôntica contemporânea, né, assim que eu ensino para os meus alunos na UFPG, né, e da Associação Brasileira de Odontologia, da ABO, né, é uma filosofia não extracionista e expansionista. Ou seja, a gente tenta expandir as arcadas, tenta não extrair. Mas há casos em que realmente as extrações são necessárias. Né? Tá. Veja, você remove alguns dentes, geralmente aqueles que estão mais comprometidos ou que vão lhe dar um melhor movimento, né? E adequa todos os outros. Quer dizer, você remove alguns que estão em desequilíbrio para obter o equilíbrio novamente. Né? Entendi. Mas isso não é regra? Não é regra. É exceção, Veja, por sinal. Na verdade, não vou dizer em exceção, porque as pessoas podem achar que o índice é muito pequeno. Tá. Né? Mas, normalmente, num consultório ortodôntico, as extrações fazem parte de 20% a 15% dos casos apenas. Ah, entendi. Né? Então não é todo caso. Não é todo caso. Né? Tá. São casos pequenos. Bom, mas é importante aqui as pessoas lembrarem que nós temos, né, nas arcadas dentárias, o famigerado terceiro molar, né? Que todo mundo conhece como o dente do siso. Do siso, eu ia perguntar, né? isso. E quando vem esse siso? Então, o dente do siso, né, dentro da evolução filogenética do ser humano, esse dente do siso ele tende a desaparecer. Né? Alguns trabalhos científicos dizem que o índice atual, né, 16% a 20% da população já não apresenta os terceiros molares, ou seja, os dentes do siso. Mas o dente do siso, por exemplo, é um dente, né, que geralmente quando a gente faz tratamento ortodôntico, esse dente do siso ele deverá ser analisado da sua possível remoção. Digamos que o dente do siso hoje é um dente que realmente nós temos um índice maior de extração. Né? Mais de 70% dos sisos deverão ter indicação odontológica de extração. Tá. Antes de chamar o intervalo, tem uma pergunta que eu quero lhe fazer assim. Vamos supor que não tem idade ideal para colocar um aparelho, certo? Ou tem uma idade? Veja, vai depender justamente do qual o tipo de maloclusão envolvida. Tá. Por isso que eu digo, é interessante que os pais façam uma avaliação a partir dos 5 anos de idade. Ah, entendi. Entendeu? Faz uma avaliação é uma consulta. Né? Essa consulta pode fazer o quê? Pode dar um norte, né, para o que os pais devem fazer. Então nós temos em Ponta Grossa inúmeros profissionais competentes, né, que podem fazer essas avaliações e fazer com que os pais tenham assim uma informação científica, né? Mas quando você fala em avaliação, você está falando um clínico geral ou tem que ser um ortodontista? Olha, nós temos bons clínicos gerais, né, que têm uma formação de fazer essa avaliação inicial. Ah, ok. Né? Agora, é realmente, né, interessante, a partir inclusive que os pais percebam que algo está errado, que levem até um especialista, né? Tá. Claro que é uma informação um pouco mais segura, né? Tá. Eu diria assim. Então vamos supor que a criança, o jovem ou o adolescente colocou o aparelho na idade correta. Que garantia ele tem que esses dentes vão permanecer assim quando ele tirar o aparelho? Ou muda a pergunta, os dentes podem voltar a entortar? Sim, os pode? dentes podem voltar. Os meus nunca voltaram, graças a Deus.
Na realidade, veja, o que ocorre com a face é que a face se transforma. Certo. Né? Então, a gente nasce, cresce, né, se desenvolve e vem a senilidade. Tá. Né? Nesse processo, né, se a gente olhar para os dentes da nossa vovozinha, a gente vai perceber que os dentes inferiores são mais apinhados, mais tortinhos, né, do que os nossos. Tá. Quer dizer, então, os dentes, eles, com o passar da idade, eles sofrem também um processo de envelhecimento, que é o quê? O surgimento de algumas alterações, mesmo que pequenas, né, mas surgem. Não existe tratamento ortodôntico eterno. Certo. Qualquer atividade biológica da área de saúde, né, ela não tem garantia de que nunca vai voltar. Né? A gente faz uma restauração num dente, essa restauração pode quebrar. Né? Tá. Ela não vai quebrar logo, mas ela não vai ter a durabilidade. Né? Não é eterno. Não é eterno. Certo. Nada na saúde bucal é eterna, né? Certo. Para não falar das outras saúdes que nós temos, né? Mas então, se a gente entender assim, um tratamento ortodôntico ele é bem executado, sim, ele terá uma maior probabilidade de ter uma maior estabilidade. Ok, Né? entendi. Agora, ninguém pode garantir essa estabilidade assim. 100%. Por isso que é inteligente, né, tanto da parte do ortodontista como dos pais, que entendam que quando você faz um tratamento ortodôntico, após a conclusão desse tratamento, visite seu ortodontista. Por quê? Porque pode acontecer uma pequena modificação e que em tempo ainda o ortodontista pode fazer algo mais simples, não precisa fazer uma montagem completa de aparelho novamente e justamente sanar aquela alteração. Né? Entendi. Então a gente tem que entender que poderá durante o percurso né, da oclusão de um indivíduo alguma alteração ocorrer. Vá ao seu ortodontista que fez o seu tratamento, converse com ele. Primeiro que vai ser um prazer rever o paciente, reencontrar. E segundo, que a gente retrata. Né? Faz uma pequena intervenção e pronto, todo mundo fica feliz. O ortodontista por rever o paciente e o paciente por, inclusive, né, ver da preocupação do ortodontista em devolver essa qualidade, né? Que, insisto, pode, né, em alguns casos, realmente não ter essa estabilidade completa. Entendi. Né? Não, é importante a gente deixar claro, né? É sim, claro que sim. Bom, eu estou conversando aqui com o Dr. Ulisses Coelho, hoje o papo é sobre ortodontia, e você aproveita mais esse intervalo para enviar a sua pergunta através de SMS para 42 9916 8456. Um intervalo rápido e a gente já volta. Estamos retornando e hoje estamos conversando com o Dr. Ulisses Coelho sobre ortodontia. Vamos lá, Dr. Ulisses. O que é tratamento ortocirúrgico? O tratamento ortocirúrgico, ele é definido para aqueles casos de adultos que têm uma deformidade crâniofacial. Bom, o que é uma deformidade crâniofacial? Vamos pegar o exemplo mais prático, acho que todo mundo vai entender. Alguém já viu aquela pessoa prognata da mandíbula, com aquela mandíbula enorme, né? Certo. Que dá aquele aspecto, né, antiestético, mas ao mesmo tempo, imagine como esse indivíduo mastiga, né, que a gente falou que é importante, né, e também tem uma certa falta de atratividade harmônica de face, né? Então, esse indivíduo, ele tem um problema ósseo, e não é um problema dentário apenas. E ele já não tem alteração de crescimento, quer dizer, o ortodontista, ele não consegue redirecionar o crescimento. Já cresceu então, o que tinha que crescer. Aquela mandíbula se desenvolveu excessivamente. Quer dizer, como é um problema esquelético, né, é necessário que você coloque os aparelhos para deixar os dentes alinhados e um cirurgião bucomaxilofacial
opere o paciente removendo o excesso de mandíbula ou puxando, né, ou cortando, fazendo uma osteotomia e avançando cirurgicamente a maxila. Ou as duas coisas combinadas. Parte avança a maxila, parte reduz a mandíbula. Depende do tipo de problema. Então, é um tratamento muito importante, né, que é feito com equipe multiprofissional, geralmente o ortodontista e um cirurgião, né? Mas aí também tem envolvimento de fonoaudiólogo, de psicólogo, né? Porque a mudança, né, de uma face pela cirurgia ortognática é uma mudança enorme, né? Certo. Então, realmente é uma mudança drástica, né? A pessoa se vai se transformar numa outra pessoa bem melhor. Então, mas, inclusive, o psicólogo, né, é importante nisso, para mostrar que a pessoa realmente ficou melhor, porque ela fica muito diferente. Tá. Né? E para essa cirurgia, vale a regra ainda de quanto antes, melhor? Não. Veja, quanto antes a gente consegue tratar esse paciente que está desenvolvendo, né? Por exemplo, nos casos de prognatismo mandibular, nem sempre é a mandíbula que é grande. Na verdade, o que ocorre mais é a falta de desenvolvimento da maxila. Só que ressalta aos nossos olhos que há uma mandíbula grande. Entendi. Né? Parece que mas, o queixo está saltado. Isso, parece que o queixo está saltado, mas não é. Na verdade, é a parte maxilar que está pouco desenvolvida. Então, o ortodontista, ele produz estímulos para fazer com que cresça a maxila e a mandíbula não cresça tanto assim. Certo. Tá? Então, digamos assim, quando o paciente é pego dos 5 anos, né, eu tenho mais condições de reverter esse desenvolvimento prevenir que ele fique prevenir com que isso. ele na verdade interceptar, né? Eu vou interceptar daí, né? Precocemente esse tipo de maloclusão. Agora, então, pacientes que têm problemas esqueléticos, quando eu atendo cedo, eles não vão para a cirurgia. Agora, pacientes que já chegam adultos e que têm um problema grave ósseo, né? Eu não consigo redirecionar o osso. Né? Aí ele vai para a cirurgia. Né? Esse tratamento é muito bem executado em Ponta Grossa. Nós temos excelentes cirurgiões bucomaxilofaciais em Ponta Grossa, né? Que operam na Santa Casa, a cirurgia é hospitalar, né? Com anestesia geral, né? As pessoas são bem orientadas quando fazem esse tratamento. E realmente é um tratamento multidisciplinar, né? O ortodontista com o cirurgião e com uma equipe. Né? Para ter esse acompanhamento. Para ter esse acompanhamento. Mas os resultados realmente valem muito a pena. Deve ser fantástico a pessoa. São muito bons. Ele perde aquele aspecto, né, feio, digamos assim, que é desequilibrado, né, da face e passa a ter uma face muito adequada. Mais homogênea, né? Mais bonita. Fica muito bom, viu? Bom, vamos voltar para os aparelhos. Quanto tempo uma pessoa precisa usar um aparelho para arrumar a dentição, por exemplo? Então, essa pergunta é importante. É porque a gente tem que definir, justamente as pessoas têm que entender que existem maloclusões suaves ou leves, maloclusões moderadas e maloclusões severas. Né? Vai depender. Vai depender do grau de problemas. Né? Então, maloclusões leves por volta de 18 meses, 1 ano e meio. Maloclusões moderadas por volta de 24 meses. E maloclusões severas até por volta de 36 meses. Né? Depende do caso. 1 ano e meio para casos leves, 2 anos para casos medianos, né, moderados, e de 2 anos e meio a 3 anos para casos bem complicados, bem severos. Né? Vamos supor que o nosso telespectador aqui fez a avaliação, precisou e colocou o aparelho. Como é esse acompanhamento? Ele tem que fazer a visita ao ortodontista mensalmente? De quanto em quanto tempo? Como que é feito isso? Bom, então aqui vem uma explicação biológica para que todas as pessoas entendam. O tratamento ortodôntico, ele executa uma movimentação do dente dentro do processo alveolar dos dentes, quer dizer, dentro do osso alveolar.
né? Quando você faz uma movimentação, ocorre uma recuperação do tecido ósseo, que a palavra técnica é turnover. Né? Esse turnover do osso, ele leva um prazo de aproximadamente 28 a 30 dias. Então, toda vez que o ortodontista ativa o aparelho, o paciente tem que retornar um mês depois, na média. Por quê? Porque justamente é o prazo que recebe para ter essa recuperação do tecido ósseo. Por isso que, normalmente, né, quem põe aparelho ortodôntico vai uma vez, né, ao mês ao dentista. Não pode ficar apertando toda semana, não pode ficar apertando todo dia. Por quê? Porque você vai suscitar, vai aplicar uma força exagerada e você vai ter perdas ósseas e perda da raiz do dente, onde até o dente pode ter o problema, né, de ser perdido. Então, o tratamento ortodôntico, ele é bem conduzido, né, quando na média as pessoas recebem uma ativação mensal, justamente devido a esse fato. É o fato que leva para você fazer a ativação, o dente entrar em movimentação e daí ele ter a recuperação fisiológica. Porque se você estiver aplicando, ele vai ficar, digamos assim, as células se desorganizam e produzem efeitos colaterais indesejáveis. No lugar de trabalhar da maneira correta, pode ser prejudicial à dentição. É prejudicial. Agora, tem que ir uma vez ao mês também. Não adianta só colocar o aparelho. Veja, colocou o aparelho e ele fica inócuo, né? E aí, lógico, um aparelho inócuo não movimenta os dentes. Posso fazer uma pergunta bem indiscreta? Pode. É muito caro hoje colocar aparelho? Veja, o tratamento ortodôntico, antigamente, né? Quando eu fiz o meu curso de especialização, foi na década de 80. Na década de 80, nós não tínhamos nem materiais produzidos no Brasil. Todos os nossos materiais eram importados. Então, a ortodontia, na década de 1980, ela era elitista. Né? Realmente, o aparelho ortodôntico era caro porque tudo era importado. Certo. Hoje não. Hoje há uma produção nacional, existem instrumentais e existem materiais nacionais e mesmo indústrias multinacionais se instalaram no Brasil para produzir, né, materiais odontológicos. Né? Então hoje nós temos o quê? Um barateamento desses custos operacionais. O que leva hoje ao tratamento ortodôntico, ele não é mais elitista. Né? O tratamento ortodôntico hoje ele está ao alcance de qualquer cidadão que se programe para fazê-lo. Né? Então, os preços serão variados, porque nós temos diferentes profissionais, né? E cada um ocupa o seu espaço. O importante é que cada um pode produzir para o paciente, né, o melhor do seu tratamento. Né? Claro. Mas eu achei importante fazer, porque às vezes hoje está ao alcance. Hoje está ao alcance. Se a pessoa se programar, ela vai fazer o investimento na sua cavidade bucal. Claro. E eu acredito que, se você escolher um daquele todo transparente, vai ser muito mais caro que um aparelho normal. Sim, eu acho que... Lógico. Depende da necessidade. É uma questão até assim, né? É tecnologia. Exato. Né? Então, quanto mais tecnologia, lógico, isso tem mais custo agregado tem. Mais custo agregado tem, é normal. Ótimo. Né? Bom, você já viu aí que está ao alcance de todos, sim. Eu vou para o nosso último intervalo e é a sua última chance de enviar pergunta para o especialista que está aqui hoje falando de ortodontia, Dr. Ulisses Coelho. 42 991 68456. Em um minuto eu volto para fazer a sua pergunta ao doutor. Feito? Estamos retornando, esse é o nosso último bloco, conversando com o especialista ortodontista, tá certo? Cirurgião dentista, né? Cirurgião dentista ou ortodontista. Ortodontista. Bom, vamos fazer as perguntas que vieram por SMS? Será um prazer. Vamos lá. A Carla fala, por que cada vez que aperta o aparelho, dói? Oi, Carla. Sua pergunta é muito importante, né? Porque isto realmente acontece. Embora hoje nós tenhamos os aparelhos com alta tecnologia, a movimentação ortodôntica é uma resposta inflamatória
induzida mecanicamente. Ou seja, para movimentar o dente, eu tenho que agir com um processo inflamatório controlado. Todo processo inflamatório dói. Agora, na verdade é bem assim, a gente ativa o aparelho, ou seja, aperta o aparelho, você vai sentir um desconforto, uma dor, aproximadamente por 3 dias. Né? Essa dor é mais intensa 24 horas após a ativação, ela vai decaindo. O que eu aconselho a você fazer, Carla? A utilizar um fármaco para controlar a dor. Tá? O fármaco mais importante, né, é o paracetamol. Né? Então, dependendo da sua idade, né, tem uma posologia. Se você é criança, menos de 12 anos, uma gota de paracetamol por quilo de peso. Se você tem mais de 12 anos, Carla, um comprimido de paracetamol, 750 miligramas, de 8 em 8 horas, ou quando tiver dor. Já vai aliviar bastante. Tá. Não tem como mexer, né? Não, por favor, sem dor, por favor, não ponha a mão, porque você pode, inclusive, piorar o caso. Né? Sabe o que eu lembro, Ulisses, quando eu era jovem, às vezes tinha banda, tá certo? Sim, as bandas ortodônticas. Quando o dentista apertava muito, doía tanto, uma vez eu arranquei uma banda. Era o Dr. Jimenez que me atendia, lembra o Dr. Jimenez? Sim, lembro muito bem do Dr. Jimenez. Ele brigou tanto comigo, ele falou, como é que você arranca um aparelho que eu levei meses para colocar aí? Enfim, não pode mexer, né? Então vamos falar um pouquinho do Dr. Jimenez. O Dr. Jimenez é o patrono da ortodontia pontagrossense, né? Hoje ele está aposentado do consultório, né? Trabalha na pós-graduação da UEPG e da BO, né? Mas ele é um ícone, né, para qualquer ortodontista de Ponta Grossa. É uma pessoa muito boa, né, maravilhosa, né? Ele que começou tudo aí para a gente seguir, né? Ele foi meu chefe e eu tive o prazer de ser sócio também numa clínica, né, no seu consultório junto com ele durante 15 anos. A gente trabalhou juntos, né? E realmente o Dr. Jimenez é da época da ortodontia, onde nós tínhamos mais bandas. Né? Hoje as bandas nos dentes posteriores, nos molares, elas ainda são colocadas quando necessárias. Né? Mas hoje nós temos muito mais a colagem de todos os brackets. Dói né? muito menos. Dói menos. É uma questão de evolução, né? Claro. A gente tem que evoluir, né? A ortodontia, como tudo, né? Na área médica e odontológica, evoluiu. Traz né? benefícios Traz benefícios ao paciente. Excelente entrevista com o Dr. Ulisses. Parabéns, Ricardo Dias. Obrigado, Ricardo, pela sua audiência. Gostaria que o doutor explicasse sobre a utilização de aparelhos extraorais. A gente falou um pouquinho, né? O aparelho extraoral, né, ele é colocado quando eu tenho uma alteração na arcada superior, ou por um desenvolvimento ósseo exagerado, ou por um desenvolvimento dos próprios dentes mais para anterior, né, mais para frente. É claro que esse aparelho hoje em dia, né, as pessoas não gostam dele, mas ele é um excelente remédio. Né? Eu diria assim, ele é um remédio amargo e que cura bem. Né? Então ele é um bom remédio. Né? É claro que quem usa o aparelho extraoral, né, tem até a pecha, né? É o freio de burro. Né? Digando assim numa linguagem bem coloquial para todos entenderem. Na verdade, a gente quando ministra esse aparelho para o paciente, né, que coloca, a gente quer uma adesão do paciente a esse tipo de aparelho. Porque realmente, se eu indiquei, é porque ele tem uma indicação precisa. Deve usar. Bom, o paciente deve usar, porque é o melhor remédio para ele. Né? O que a gente tem que entender é que não há necessidade de ser um uso 24 horas por dia. Né? Genial, então a gente pode utilizar esse aparelho com bons resultados 14 horas por dia, ou seja, durante a hora que está em casa, a criança está fazendo tarefa, usa o extraoral. Está lidando com o computador, usa o extraoral. Vai assistir um filme. Vai assistir uma televisão, usa o extraoral, um filme, usa o extraoral. Que eu poderia dizer mais? Vai dormir, usa o extraoral. Está em casa, usa o extraoral. Agora, vai sair de bicicleta? Não tira. Entendi. Vai no shopping? Tira, não precisa. Né? Usando 14 horas por dia, ele tem
um excelente resultado. Mas tem que ser no mínimo 14 horas dia. Menos também não pode, né? Tá. A Roberta pergunta se é verdade que usar aparelho pode manchar os dentes. Eu vou aproveitar a pergunta da Roberta. Pode manchar e pode dar cárie os aparelhos? Então, Roberta, uma excelente pergunta também, muito esclarecedora. Bom, vejam, aparelhos não dão cárie. O que dá cárie é bactéria que pode aderir ao aparelho. Tá. Né? Então vejam, a partir do momento que você põe um aparelho e que você escova muito bem e que você mantém um índice de higiene bem controlado, né, você não vai ter nem manchamento, nem descoloração, nem desmineralização e muito menos cárie. Agora, não podemos ser hipócritas. O aparelho dificulta a escovação. Sim, claro. Né? Então, se ele dificulta, quem está utilizando de aparelhos precisa tomar cuidados básicos. Primeiro é escovar bem os dentes. Né? Logo após, nós temos, no mínimo, 4 escovações. O que você recomenda? Cerdas mais macias ou mais duras? Para aparelho ortodôntico tem que ser cerdas médias. Porque as muito suaves, a escova não vai durar uma semana, tá? Então, escova com cerdas médias, né? Escova logo após a refeição. Agora, é essencial o que eu vou falar agora. Antes de dormir, é a principal escovação para quem tem aparelho ortodôntico. Quem tem aparelho ortodôntico, antes de dormir tem que escovar, enxaguar a boca, passar o fio dental, porque tem que passar fio dental quem usa aparelho. É mais difícil? Mas tem que ser pelo menos à noite. Né? Tem mais tempo, passa o fio dental, enxagou a boca de novo. Escova de novo, depois do fio dental, faz 2 vezes. E enxagou a boca. Logo depois pega uma solução de antisséptico bucal, de preferência que tenha flúor, e faz um bochecho por 5 minutos. Pronto, tá matando as bactérias. Cuspiu, não põe mais nada na boca, nem água. E aí está com uma condição bucal muito bem equilibrada. Então, na verdade, assim, o aparelho ortodôntico, ele dificulta. Se ele dificulta, o que a gente não pode deixar é que fique essa placa bacteriana excessiva, né, agindo. Então, não é o aparelho que dá a cárie e nem as manchas. São as bactérias numa placa bacteriana, no que nós chamamos de biofilme, né, que é toda aquela parte assim meio amolecida que fica ao redor dos dentes, né? Então, você deve eliminar tudo isso. Assim, sem problemas. Você falou do uso do fio dental, pode ser aquelas escovinhas interdentais. Podem ser as escovinhas interdentais, mas o essencial também, existe um passador de fio. Tá? Ele é plástico, daí você consegue passar ele e você higieniza muito bem. Né? Na minha clínica, né, nós temos uma secretária que exclusivamente ela faz isso. Ela faz isso, ela treina os meus pacientes. Que legal. Né? Justamente para não ter, o que é muito difícil. Fio dental com aparelho é muito difícil. O que é muito difícil. As pessoas poderiam perguntar também sobre pasta, que tipo de pasta é importante, né? O tipo de pasta é toda pasta que contém a flúor, né? E aqui eu gostaria de falar uma coisa assim, não há dados científicos que comprovem isso, né? Mas é interessante que você mude sempre de pasta dentária, não use sempre a mesma marca. Você vá trocando, porque isso faz com que você coloque produtos diferentes e as tuas bactérias que são saprófitas, ou seja, convivem ali, elas podem acostumar a se usar a mesma marca. Então você vai mudando, então tem um recipiente diferente, né? Alguma coisa diferente, isso é interessante também. Como eu disse, não tem nenhum estudo comprobatório sobre isso. Né? Mas é uma sugestão que eu vejo assim para mudar até um gosto eu acredito mesmo dessa parte nós temos tantas do hálito. opções no mercado, né? Por que não? Outra coisa também, viu, Fabiana, aproveitando aqui, é que as pessoas muitas vezes não escovam a língua. Então existem raspadores de língua e mesmo com a escova, né? Tem inclusive escova que tem uma parte atrás, né? E é interessante porque a língua, ela retém muito restos alimentares, muita placa bacteriana, né? Muito dejetos ali. Então é interessante que as pessoas escovem bem a língua, né?
Né? Não fazer só a higiene não fazer, dos dentes, né? mas também da E língua. também, vamos falar aqui uma coisa, né? Não é para fazer de conta que escovou. Né? As pessoas precisam se dedicar à escovação. Eu sempre brinco assim, ó, o brasileiro é um indivíduo que ele criou como hábito um comportamento que se chama banho. Eu não conheço nenhum brasileiro que não tome pelo menos um banho por dia. Verdade. E isso é essencial. Nós sabemos que outras culturas não é assim. Não são tão chegados. Não é. E nós somos. Então, o que precisa ter enraizado no brasileiro é essa cultura da escovação. Os dentes e a língua. Né? A escovação ela tem que ser primordial, né? Porque ela protege os dentes. Ok? Nosso tempo está quase acabando, mas eu tenho que fazer essa pergunta que é muito importante. O Lázaro está perguntando o que ele faz para o filho dele parar de perder o aparelho. Meu Deus, como criança perde o aparelho, né? Eles tiram para comer e põem no guardanapo. Bom, no lugar de colocar na caixinha. Isso é um fator que, infelizmente... Tinha que pôr uma cordinha, doutor Ulisses, quando tirasse, pendurava. Como eles perdem, né? Perdem. Essa é uma desvantagem dos aparelhos removíveis, né? Infelizmente, os pacientes, alguns são mais desligados que os outros, né? E muitas vezes perdem ou colocam no bolso e sentam sem querer, né? Os aparelhos removíveis têm essa desvantagem. Né? Talvez vai se desenvolver um microchip ainda para localizar alguma coisa assim, né? Mas eles perdem, infelizmente, deixam... É muito comum você ouvir aquela história, eu fui no mercado, eu fui no mercado não, eu fui até um restaurante e deixei embrulhado no guardanapo. Né? Então eu acho assim, ó, Carrega a caixinha. Ou carrega a caixinha, as meninas é melhor. Porque a mulher tem bolsa, né? Toda menininha já tem bolsa. Põe na bolsa. Menino não tem bolsa, né? Então menino é mais complicado. Então o que eu falo para os meus pacientes? Olha, se você for sair, ir no cinema, ir em restaurante, deixa em casa. Ótimo, que aí não perde. Aí você não vai perder. Ó, Lázaro, né? Uma sugestão para o seu filho. É uma sugestão. Aí, né? Vai sair, deixa em casa o aparelho. Que aí você sabe onde é que está. Bom, nós ficaríamos mais um programa inteiro aqui. Eu vou pedir desculpa aos telespectadores que eu não pude passar a pergunta aqui. Talvez eu envie por e-mail ao Dr. Ulisses, a gente bola um jeito. E eu quero te agradecer a parceria, primeiro a sua entrevista aqui, a parceria na nossa revista. O Dr. Ulisses é um dos especialistas que escreve para a revista Por Elas. E se você não recebeu a revista, você pode acessá-la gratuitamente. Ela está disponível em formato digital no site fabianaporelas.com.br. Obrigado, o sorriso perfeito é o que todos nós queremos, né? Se alguém ficou com alguma dúvida, se alguém quer passar por uma avaliação, pode ligar para o consultório. Aqui em Ponta Grossa fica no telefone 42 3224 8180, está no seu vídeo. 42 3224 8180. Muito obrigada, foi um prazer te receber. Eu que agradeço, foi muito agradável estar aqui. Se você me permitir, vou lhe incomodar mais vezes. Perfeito, fico à disposição de todos. Obrigada. Conversei hoje com o Dr. Ulisses Coelho e o papo foi sobre ortodontia. Eu agradeço muito a sua audiência, agradeço toda a equipe que ajuda a levar o programa até a sua casa e convido você a ficar ligadinho em nossa programação. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.